aconteceu. No final a gente tem uma prece de passe espiritual. E eu vou pedir que o amigo faça essa prece também para encerramento. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo bem? Tá bom. Vamos lá. Primeiro quero agradecer o convite para esse tema, que é o item 70 do livro Fonte Viva. Esse aqui, azulzinho. Esse aqui tá surradinho. Faz um tempinho já que a gente manuseia ele. O item 70. Vocês sabem que a coleção Fonte Viva é uma coleção editada pela nossa Federação Espírita Brasileira, uma parceria muito bonita, né? Do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, com o seu querido companheiro Emmanuel, né? Espírito que o auxiliou na jornada, né? Então, o Emmanuel ele pega parábolas, sobretudo quase a maioria parábolas adivinas de Paulo, né? Mas também dos demais apóstolos, e aí ele explica, ele esmiuça o que é o significado dessa parábola. Aí vocês vão dizer, mas será que precisava? Pois eu acho que precisava e precisa muito e urgente, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra aqui, né? Ela foi construída dessa forma assim também, né? O Evangelho, agora esse ano a gente está completando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele foi construído os seus 28 capítulos neste formato, né? Cada um dos capítulos tem lá uma parábola, depois tem a explicação de Kardec, e depois Kardec compilou junto com a espiritualidade as instruções dos espíritos, inserindo em cada um desses capítulos uma explicação referente a essa parábola. Então a gente está há 2024 anos tentando interpretar o ensinamento do Cristo, sendo que a doutrina espírita é para os simples. Por quê? Porque a gente entende com o coração. Porque aqueles que são muito intelectualizados, e nada contra, né, vão muito pelo dado científico, acham que sabe mais do que realmente sabe muitas vezes. E a doutrina espírita, ela tem esse tripé, ciência, filosofia e religião, porque é com esse tríade aspecto que faz com que a gente entenda, e mais ainda, que a gente entenda e compreenda, que a gente entenda e vivencie, que a gente entenda e coloque em prática. Então a filosofia esses três aspectos, né, é a moral do Cristo, né, porque Jesus, como vocês sabem, não fundou nenhuma religião, né? O catolicismo ele tem 300 e poucos anos, né? Mas Jesus em si não fundou nenhuma religião. Jesus nos trouxe uma nova moral, que é de amor e de caridade. Pois bem, o segundo aspecto então, né? Ciência, filosofia e religião. A ciência comprova cientificamente as coisas. Vamos dar um exemplo simples. Moisés caminhando 40 anos com o povo de lá para cá, atravessou o Mar Vermelho, fez com que as águas se separassem e atravessou com o povo. E o exército veio atrás e morreu afogado. Será que Moisés realmente fez com que o Mar Vermelho se dividisse? Se a gente vai raciocinar, a gente vai pensar, não é possível. Brum e brum, não. Tem que ter uma explicação lógica isso. É a ciência. E a ciência nos mostra que Moisés era um estudioso e o seu estudo fez com que ele descobrisse o horário que a maré baixava e o horário que a maré subia. Então ele usou esse conhecimento científico para atravessar o Mar Vermelho, sabendo que em determinado horário ele já teria atravessado o Mar Vermelho, mas o exército que estava atrás dele não ia conseguir atravessar a tempo.
Então, o pessoal desencarnou afogado, né, o exército, né? Filosofia, ciência e religião. Religião, religar. Religar quem? Nós com Deus. É nós entendermos que somos filhos de Deus. E como... Mas essa mesa é desafiadora, né? Eu vou botar para cá. Então essa conexão com Deus é como aquela história que a gente já comentou algumas vezes do rapaz que não acreditava em Deus, e o outro foi dar um exemplo que ele não acreditava no barbeiro. Tá, mas por que tu não acredita que barbeiro não exista? Não, porque tem um rapaz aqui cabeludo. Tá, mas é só o rapaz ir ao teu encontro para cortar o cabelo, que ele vai cortar o cabelo. E a nossa conexão com Deus é assim também. Não é que Deus tem que vir até nós, é nós irmos até Deus. Então, por isso que é religião, é nós nos conectarmos com Deus. E aí a gente entende o tríplice aspecto da doutrina espírita. E isso faz com que essa lógica do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel e Chico Xavier trouxeram para esta obra Fonte Viva. Pois bem, então a gente vai ao tema solidão. Não tem como falar de solidão sem falar de solidariedade. Porque existe solidão aonde não existe solidariedade. São palavras que são parecidas, mas com sentido diferente. Se a gente vai lá no dicionário, que antigamente, na minha época, lá em Barbacena, era no Aurélio, hoje a gente vai no Google. Solidão é quando a pessoa fica isolada, fica depressiva, por vários motivos. Então existe a solidão. Nós podemos estar sozinhos, mas nós não precisamos necessariamente estar em solidão. Existe uma diferença muito grande. Eu vou trazer um fato que aconteceu comigo há pouco tempo, que eu estava relatando para o João Adair, que eu vou, como eu me sinto em casa, eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Posso? Eu não estou inventando moda, tá? Eu estou de chinelo hoje aqui, tá? Mas é porque no mês de novembro eu sofri um AVC, né? E aí, do nada, só que eu não soube que eu sofri um AVC, mas eu sofri um AVC. Eu achava que era problema de coluna. Mas sofri um AVC e fiquei hospitalizado. Fiquei 7 dias hospitalizado. E lá no hospital, eu tive uma experiência que eu nunca havia tido na minha vida, né? De ficar durante alguns dias sozinho. E é tão bom ficar sozinho porque é o encontro de ti contigo mesmo. E eu fiz um exercício, eu me dei essa oportunidade de não ligar a televisão, né, lá no hospital. Me dei a oportunidade de os livros me fazerem companhia. Claro, eventualmente tinha que acessar o celular por causa do meu trabalho, que graças a Deus eu consegui continuar trabalhando mesmo hospitalizado. Mas nos horários, na madrugada e na noite, eu me dava o privilégio de ficar só na companhia do livro e dos meus pensamentos. Então é um papo meu comigo mesmo, né? Então eu tive a experiência da solidão, mas eu não me senti sozinho, né? Isso que eu queria compartilhar com vocês, que é uma experiência que talvez todos nós devêssemos passar em algum momento. A gente se dá essa oportunidade, porque quando a gente procura se conhecer um pouco mais, e a gente se conhecendo um pouco mais, a gente vê os nossos limites, a gente vê as nossas dificuldades e a gente encontra as nossas virtudes e qualidades. E não é um processo ruim. Ruim é quando a gente não consegue identificar certas coisas. Então, quando a gente consegue enxergar algumas coisas da vida da gente, é maravilhoso. Enfim, eu não tenho nenhum problema de saúde que me fizesse ter o AVC. Eu acabei descobrindo aos 40 e poucos anos que eu tenho uma má formação no coração, né? E que essa má formação fizesse com que eu tivesse o AVC. E aí eu fiquei com uma sequela, sem a movimentação na perna direita, no pé direito, mas já estou recuperando aos pouquinhos. Estou tão bem recuperado que eu fui brincar com meu filho e acabei quebrando o dedo do outro pé. Né? Então por isso eu estou de chinelo, né? Vou contar uma outra história, que essa história é de 1924. Na cidade de Santa Cruz do Sul, uma menina de uns 4 anos
ela morava lá com a família e o pai dela era marinheiro. O pai dela, de mês em mês, terminava a viagem e vinha para casa, e aí parava em Porto Alegre e ia de Porto Alegre a Santa Cruz do Sul. Imaginem como é que eram os transportes naquela época, né? Hoje é questão de uma hora, 2 horas a gente está ali, mas era tudo mais trabalhoso, né? E aí, a avó dela tinha morrido, tinha desencarnado, a mãe do pai dela. E ela, com 4 anos, viu a figura, a fisionomia do pai dela caminhando lá e juntou a saudade, juntou com o fato, né, da avózinha dela ter morrido, né? Ela foi ansiosa ao encontro do pai, foi correndo ao encontro do pai e abraçou o pai dela pela cintura e falou: papai, tem uma coisa para te contar, a vovó morreu. E o pai dela abraçou ela assim, né? E falou: minha filha, a vovó não morreu. Ela só mudou de plano, ela desencarnou. Em 1924. Né? Isso fez com que gravasse na mente dela, mas ela não entendeu muito bem o que era aquilo. Mas ela gravou que a avó dela então não tinha morrido, tinha só mudado de plano. Passou-se os anos. Passou em 15, 16 anos, ela começou a namorar, encontrou o futuro marido dela, e aí chegou a época de noivar, chegou a época de casar, estavam as coisas se organizando, e ela falou pro futuro esposo dela, fez um pedido, né? Fulano, posso te fazer um pedido? Eu quero casar contigo, tu sabe, né? Mas eu não quero casar na igreja, eu quero casar em casa. Ela não entendia o porquê dessa motivação dela, mas ela na cabeça dela não fazia sentido ela casar na igreja, porque ela não era católica. Ela era o que se dizia na época, e que espírita jamais pode dizer isso, né? Mas ela se dizia católica não praticante. E espírita não pode dizer que é espírita não praticante, né? Daí Kardec vai vir puxar os pés de vocês. Né? Mas então, ela era católica não praticante, mas ela tinha uma certa rejeição que ela não sabia o porquê. E aí o marido dela, como a maioria dos maridos, quase 100% dos maridos, sempre dizem sim ao pedido da esposa, né? Não sei, ficou um clima meio estranho. Mas o marido dela disse sim, né? Não, fulano, eu quero casar contigo, não importa onde for. Né? E aí então casaram na casa, né, no cartório, e fizeram a festa na casa. Passou-se algum tempo, se mudaram para Porto Alegre e ela começou a trabalhar no escritório, perto de uma casa espírita. E ela começou a frequentar essa casa espírita. Passou-se mais um tempo, ela começou a trabalhar na Sociedade Espírita Allan Kardec. Lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, passou-se muitos e muitos anos, começou a ter frequentadores lá de Cachoeirinha, de Glorinha, de Canoas, de Gravataí. E começaram a pedir para eles lá em Porto Alegre para criar uma casa espírita por aqui, né? E aí então, resumindo um pouco a história, ela falou: quem sabe vocês criam um grupo de evangelho num lugar que a gente possa fazer semanalmente. Só que essa irmã, ela sempre sonhava dela fundar uma casa espírita numa ilha, um lugar ermo, onde ela tinha que atravessar um rio, de balsa, de barco, de qualquer coisa, mas ela sempre sonhava que ela tinha que fundar uma casa espírita num lugar longe, numa ilha, era na cabecinha dela. E passou-se os anos, então, até que chegou uma frequentadora e falou assim: olha, a gente tem um local para criar um grupo de evangelho lá em Cachoeirinha. E aí, então, foi na rua Rui Ramos, criou na casa de uma trabalhadora um grupo de evangelho. Esse grupo de evangelho foi crescendo, se desenvolvendo, as pessoas foram chegando e essa irmã começou a ficar meio incomodada, a trabalhadora da Allan Kardec, meio incomodada. Por quê? Porque estava havendo muito burburinho, muita gente frequentando aquela casa, que era a divisão da casa da pessoa. E ela falou: a partir do ano que vem a gente vai ir para um outro lugar, para um terreno, para uma choupana, para um chalé, para algum lugar, a gente não pode mais ficar aqui. E aí mais uma vez a senhora foi no marido dela, que diz o que sempre? Diz sim sempre, né? Falou assim: marido, olha só, lembra aquele recurso que a gente tem guardadinho lá na poupança, que a gente foi juntando ao longo dos nossos 50 anos de casado? Pois bem, lá a gente está precisando arrumar uma casa, um terreno para fundar uma casa espírita. Vamos usar aquele recurso? E o marido: claro que vamos. Né? E aí então
compraram um terreno na rua Décio Martins Costa, 833, e fundaram em 1979 a Sociedade Espírita Vinha de Luz. Essa menininha de 4 anos, de 1924, se chama Maria dos Anjos Birgin, a fundadora da Vinha de Luz. Que ela não sabia de onde vinha essa questão de a vovó mudou de plano, ela desencarnou. Aquilo ficou martelando na cabecinha dela, e quando ela tinha em torno de seus 25, 30 anos, que ela foi descobrir o que o pai dela estava querendo dizer. E o pai dela, como era marinheiro, acabou estudando a doutrina espírita na vida de marinheiro, né? Então, às vezes a gente anda um pouco sozinho, mas não quer dizer que nós estamos sozinhos, solitários. A gente acaba tendo que se descobrir e ver que quem faz a nossa trajetória de vida somos nós. E a gente não consegue entender isso, porque a gente está sempre olhando a vida do outro. O convite da doutrina espírita é para que nós possamos nos descobrir e promover a reforma íntima dentro de nós. O exemplo do Cristo está focado nisso. Jesus poderia ter feito todo o trabalho que fez sozinho, mas ele quis chamar companheiros para ensinar, para multiplicar a sua mensagem, para fazer com que a gente desperte para a vida em comunidade e desperte para a solidariedade. E não por acaso nós estamos encarnados neste momento num estado que no ano de 2001 criou a lei do Dia da Solidariedade. Vocês sabiam disso? Né? Então agora vamos refletir a respeito do item com essa introdução, que nos diz assim: o presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus capítulo 27, item 23. Nos diz Emmanuel: à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Cimos, que fala aqui, a gente vai imaginar um eletrocardiograma, né? Sempre quando a gente chega em cima é um cimo. A nossa frequência de pensamento, ela normalmente aqui na Terra, ela está muito na parte de baixo, né? Cimo lá em cima, a gente vem na parte de baixo. Então, no nosso dia a dia, a gente está nessa frequência aqui. Quando a gente desperta para orar, a gente vai lá no cimo. E como é que a gente ora? A gente ora concentrado, compenetrado. Normalmente, as nossas maiores vibrações, orações estão conectadas com um momento de dificuldade, de dor nossa ou de alguém que a gente ama, ou algo que a gente quer conquistar muito. Aí a gente pode ter 1001 barulho, a gente não vai ouvir nada, porque a gente está conectado com Deus, a gente está conectado com o nosso anjo da guarda, a gente está conectado na prece. A gente vê muito isso no trabalho mediúnico da casa. Quando estão em fase de estudantes ainda da mediunidade, alguns dizem assim: não vai dar para eu trabalhar no trabalho mediúnico, tem muito barulho aqui. Daí passa o segundo ano, passa o terceiro ano de estudo, começam aí a trabalhar no trabalho mediúnico e vai perguntar para um trabalhador do trabalho mediúnico, pode ter uma banda de rock tocando na rua do lado, que não vai ouvir o barulho, porque está focado, está centrado, está compenetrado no trabalho que tem que fazer. O que eu estou querendo dizer, meus amigos? Quando a gente quer realmente um objetivo na nossa vida, um exemplo da prece, pode ter uma banda de rock, de reggae, de funk tocando do nosso lado, que a gente vai estar focado naquilo, porque a gente tem um objetivo maior. Quando a gente está no cimo, como está dizendo aqui, pode acontecer 1001 coisas na nossa vida, nada vai nos abalar. E a gente não vai ficar se queixando. Poxa, eu vim sozinho, ninguém veio comigo, porque a gente entende que o trabalho é para nós, não é para o fulano ou para o beltrano. É isso que está nos dizendo aqui. Mas quando a gente não está focado na nossa missão, a gente começa a reclamar de tudo.
Pois é, eu quero fazer, mas ninguém me ajuda. Pois é, eu quero fazer, mas tu vê, tá chovendo. Ah, tá muito calor. Ah, tá muito frio. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Quando a gente começa a frequentar a casa espírita, ou quando a gente começa a estudar, e agora está numa época propícia, porque é início de ano, né? Todo mundo retomando os estudos, né? É tudo lindo, é tudo maravilhoso. É igual quando a gente começa a namorar, né? Aí a gente diz assim, fulano, a tua namorada vai ser lá de Rio Grande, a gente mora em Cachoeirinha. Não, Rio Grande é logo ali, é pertinho. Ih, vou até correndo. Aí passa 6 meses, passa 1 ano, a gente já vê que a princesa ou que o príncipe já não é tão princesa, já não é tão príncipe. Ah, mas Rio Grande é longe, né? Eu vou 2 vezes por ano, tá bom. Já virou sapo, né? Ou sapa, né? Então é assim, olha só, é a espiritualidade dizendo para nós, a Emmanuel nos chamando a atenção. E isso Jesus também passou. Quando Jesus chamou os apóstolos, os 12, para estarem com ele, era 1000 alegrias, né? Era sorrisos, era abraço. Imagina, o mestre me chamou para eu trabalhar. Que alegria, né? E a gente vai de bom coração. Só que a gente tem que entender também que assim como numa parceria profissional, numa parceria de casamento, né, numa parceria espiritual, vão vir, após o enamoramento, vão vir as dificuldades para ver se realmente o que tu falou, o que tu te comprometeu, tu vai cumprir. A gente vive num planeta de, vou dar uma dica para vocês, provas e expiações, né? Então a gente não pode querer coisas de mundos felizes. Já nos diz o Evangelho, a Terra não é lugar de felicidade. Mas, tem uma vírgula, é lugar de momentos felizes. Cabe a nós escolher os momentos felizes ou não. E a gente pode multiplicar esses momentos de felicidade. Depende do nosso olhar. Depende da nossa aptidão de querer enxergar as coisas como elas estão nos mostrando. Porque se a gente tiver um olhar pessimista para tudo, tudo vai estar sempre ruim. E a ida lá para Rio Grande vai começar a azedar. Mas se a gente tiver o olhar, o bom olhar, vai estar sempre bom, vai ser sempre uma alegria a gente ir. Certo ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Então, todos vocês sabem a história do Cristo, né? Quando, então, ele foi preso e ele fez toda aquela caminhada, os 12 apóstolos sumiram. E são os irmãos que nos trouxeram o Evangelho para nós estar aqui hoje. Jesus passou por essa dificuldade, ele se viu sozinho. E qual foi a reação dele? Ele não ficou reclamando, ele não ficou murmurando, ele não ficou apontando, o fulano não veio comigo, o ciclano não veio comigo, tudo que eu fiz por vocês e vocês não fazem nada por mim. Os apóstolos acabaram se escondendo por medo de represália, por medo de também serem crucificados. Numa primeira etapa da caminhada. É isso que está nos dizendo aqui. Entretanto, se realmente soubes que ouvidos de poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura, choras, indagas e sofre. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir,
sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Está nos mostrando aqui que o momento que a gente está na solidão é um momento de profunda reflexão. Quarta-feira a gente tem um trabalho muito bacana, muito bonito lá na nossa casa, que é o Evangelho pela Manhã. E coincidentemente a gente trouxe um exemplo da águia, né? Que a gente olha a ave frondosa, bonita, né? Mas chega a uma certa etapa da vida da águia, e muitos devem saber, ali pelos seus 35, 40 anos, que ela começa a ficar com o bico mole, com as unhas mole e com as penas envelhecidas. E é um momento que, para ela viver os seus 70, 75 anos, ela tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude que ela faz? Ela sobe o mais alto que ela pode na rocha, e lá ela fica quase 100 dias batendo o bico dela na rocha, para quebrar o bico velho, para que renasça um bico novo. Depois que o bico novo nasceu, o que ela faz? Ela arranca as unhas velhas para nascer garras novas. Depois que ela está com o bico e com as unhas novas, o que ela faz? Ela arranca vocês sabem da história, né? Ela arranca as penas velhas para que nasça uma pena nova. E aí ela está pronta para viver o dobro e cumprir a jornada dela. A gente não sabe qual o momento da vida de cada um que a gente vai ter esse momento de solidão. Muitos já passaram, outros estão passando e muitos passarão. Talvez não nessa encarnação, mas na encarnação passada ou na encarnação futura, ou nas subsequentes encarnações, porque cada um tem uma jornada. Mas o que está nos mostrando o Evangelho é que este momento de solidão não deve ser um momento de tristeza profunda, mas deve ser um momento de reflexão. E o que o Espiritismo mais nos convida? A fazer a reflexão permanente, diária da nossa jornada, da nossa vida. Eu não sei se eu ouvi pouco ou ouvi demais, mas se eu não me engano, enquanto estava ali fora, alguém falou no nome de Santo Agostinho aqui. E Santo Agostinho é que convida a gente a essa reflexão diariamente, né? Vocês sabem bem da história. E essa reflexão a gente deve fazer dia a dia, a gente não deve esperar um momento específico. A doutrina espírita nos abre os olhos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, porque nós somos seres espirituais numa jornada terrena. A minha poderia ter durado até novembro do ano passado. E a gente fala, às vezes brincando, né? Amanhã eu posso desencarnar. E muitos não acreditam. Porque nos é muito distante o momento da desencarnação. Mas realmente pode ser amanhã. E o que eu vou explicar para o nosso mentor espiritual quando eu chegar no plano espiritual? Pois é, eu estava programado para viver 80 anos, vocês me cortaram a metade da minha vida, daí agora, o que eu vou te dizer? Eu estava esperando fazer as coisas de 40 para cima, não do 40 para baixo. Não é assim, gente. Se a gente está vivo, está encarnado neste momento, é para a gente fazer agora. Não é para esperar me aposentar, não é para esperar eu ter alguma dificuldade. É para a ficha cair neste momento. E vou fazer um pedido, se a ficha não caiu, dê um jeito de cair. Ainda hoje. Né? Não com o medo do desencarne, mas com a alegria do saber viver. Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Mas a gente não se lembra e não enxerga que o vizinho se levanta às 4 da manhã para regar a grama, para colocar ureia, para colocar adubo. A gente não se lembra que no domingo, às 7 da manhã, talvez o vizinho não esteja dormindo, mas esteja lá cortando a grama, aparando. E por isso a grama do vizinho é mais verde, mais bonita que a nossa. Porque a gente só enxerga a grama do vizinho quando a gente está no horário comercial. Mas e fora do horário comercial? Talvez nós espíritas nos cansemos
aonde está todo mundo descansando, a gente está na evangelização, a gente está facilitando, a gente está em reunião disso, em reunião daquilo. Quando não tem reunião, a gente inventa um mutirão. E os nossos parentes, mas não sai da casa espírita, virou crente. E a gente vai responder o quê? Sim, eu acredito em Deus. Eu acredito que eu estou tendo uma oportunidade única na minha vida. Pode me chamar de crente, com muito orgulho, com muita satisfação. Vamos finalizar aqui, senão daqui a pouco vamos puxar as orelhas. Diz ainda: contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou a semente para produzir, sofre a dilatação da cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhastes. Essa questão é importante, porque a gente tem o costume de sempre dizer o que a gente fez ou não fez. A Marisa, eu sei que a nossa amiga Marisa, ela chegou em casa ontem e falou para o João Adair: tu não varreste a calçada aqui? E o João Adair, como é um espírita convicto, falou: eu não varrei a calçada, querida, porque eu lavei a louça, eu lavei os vidros, eu reguei a grama, eu limpei o forro. Tô te dando uma força aí, né? Não relaciones os bens que já espalhastes. A gente, muitas vezes, para justificar algo que a gente não fez, justifica com algo que a gente fez. E Emmanuel está nos chamando a atenção justamente para a gente não fazer isso. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. A nossa irmã Maria dos Anjos, eu tive a oportunidade de conviver muito pertinho dela, aprendendo com ela. Os últimos 10 anos dessa jornada, eu tive a satisfação de todo mês tomar um cafezinho preto com ela e ficava 1 hora, 2 horas conversando com ela. Na realidade, eu não conversava com ela, eu ouvia ela. E ela me perguntava: eu não sei o que tu faz aqui, tu não fala nada. E daí eu falava: eu sei. Mas o que eu quero dizer com isso? Ela desencarnou com 99 anos e meio. Ela foi internada no último mês, foi internada numa clínica, porque ela dependia de 24 horas de cuidados, e ela desencarnou sozinha numa clínica. E ela falou assim, no último período, na penúltima visita o que eu fiz, ela estava consciente ainda, ela falou assim: Robson, tem alguma coisa que eu tenho que fazer que eu não estou entendendo o que é para eu ter uma vida tão longeva. Os filhos não frequentavam a casa espírita, os filhos dela respeitavam, levavam ela, mas não eram trabalhadores da doutrina espírita. E talvez ela podia se questionar: o que eu fiz com meus filhos, né? Mas ela não se questionava quanto a isso. Mas ela era agradecida ao trabalho que ela pôde fazer. Mesmo ela não tendo a noção da grandiosidade do trabalho que ela fez, porque ela falava: eu fiz tão pouco e eu recebo tanto. Desencarnou sozinha, tranquila. Às vezes a gente quer fazer muita coisa e quer muita plateia nos dizendo: ah, Robson, que bonito que tu fizeste. Mas Jesus nos ensina a fazer o bem pelo bem, não esperando aplausos ou agradecimento. E talvez aí a nossa grande dificuldade de seguir o Cristo, porque quando a gente começa a fazer o trabalho no bem, a gente quer um reconhecimento, mas o reconhecimento tem que ser íntimo, de alegria de estar fazendo a coisa certa, e isso vai nos alimentar diariamente, para cada dia fazer mais e melhor, porque é assim que o Cristo nos ensinou. Muito obrigado pela paciência, desculpa o passar do horário, uma boa noite a todos. Obrigado, querido.
Isso que ele tem uma falha no coração, imagina. No coraçãozinho. Queridos, aproveitando então, né, essa harmonização, agradecendo ao nosso querido Robson, ficamos com os olhos fechados ou abertos, tendo a certeza que diante de cada um de nós está aquele irmãozinho do lado espiritual, nos trazendo uma energia de paz, de luz e de fraternidade, durante a prece que nosso irmão vai nos fazer. Pai de amor e bondade, te agradecemos por mais um dia da nossa jornada terrena, te agradecemos pelo amparo, pela proteção dos benfeitores espirituais dessa seara de luz, que prepararam previamente esse ambiente para receber a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que neste momento recebemos tudo aquilo que necessitávamos, que necessitamos. Que com o nosso reconhecimento, como filhos de Deus, que somos irmãos uns dos outros, pelo entendimento que a evolução é individual, mas através do trabalho coletivo, vamos facilitando o trabalho da espiritualidade junto à nossa jornada. Através desse reconhecimento, nós vamos entendendo a importância da vida e a sua simplicidade. Que com a simplicidade e a pureza do coração possamos a cada dia ter a multiplicidade dos cimos, que a nossa frequência mental, espiritual, esteja sempre conectada aos benfeitores espirituais, que como trabalhadores do Cristo estão diariamente nos impulsionando e vibrando por cada um de nós. Agradecemos por essa noite, queridos irmãos do plano maior, por estarmos aqui, vibrando uns pelos outros, nos dando as mãos espirituais nesta conexão de coração para coração, felizes, faceiros, alegres, por conhecermos a terceira revelação, por conhecermos o Consolador prometido, através do trabalho abnegado de tantos e quantos profetas, trabalhadores singelos. Assim, agradecemos e encerramos este momento da doutrinária. Muito obrigado, Pai de amor e bondade, muito obrigado, Mestre Galileu, que assim seja. Vocês podem ter o privilégio de fazer o que eu vou fazer agora aqui, que ele vai para ali, vocês vão dar um abraço. Obrigado. Obrigado. Feliz fim de semana. Agora uma moça que fala alto vai nos convidar para um café com luz e cuscuz, né? Eu posso fazer uma propaganda também? Pode. É? Pode. Como a gente está bem do lado